mãe, até chegar no ponto que nós formamos um corpo humano. E esse corpo humano, com as necessidades que nós precisamos para podermos viver aqui na Terra, para podermos estar aqui na Terra. Então, começa aí mais uma existência, mais um capítulo da nossa vida, porque a vida é uma só. Deus nos dá a vida uma só vez. Quando os nossos irmãos protestantes falam que não existe a reencarnação, porque Deus só dá uma vida, eles estão certos? Existe só uma vida, mas nós temos múltiplas existências através da reencarnação. E esse processo das existências, e esse processo de voltar para aqui, é que nós vamos aprendendo, nós vamos reeducando ou educando aquilo que nós deixamos nas existências passadas. Então, aqui estamos novamente no útero da mamãe, agora com um corpinho diferente, abençoados pelo esquecimento do passado. Todos os conteúdos do passado agora estão apagados momentaneamente. Estamos agora com um cérebro novo, como se fosse uma folha limpa, para nós podermos escrever, para os pais poderem escrever também nessa folha limpa. E aí começa o processo do crescimento espiritual de nós, o espírito imortal. Dentro do útero da mamãe começa a nossa existência. E ali, quando chegam os 9 meses de idade, que nós saímos de dentro do útero e começamos a respirar por nós mesmos e damos aquele grito, estamos novamente no campo de guerra. Estamos novamente aqui na terra de provas e expiações. Estamos aqui novamente para podermos lidar com as dificuldades, com os desafios, com o sofrimento, com a dor, com a família, com o trabalho, com o tipo de trabalho que nós vamos ter, tudo isso que nós planejamos no mundo espiritual, a família, o trabalho, até mesmo as enfermidades que irão surgir em nós colocamos no nosso quadro reencarnatório, no nosso campo reencarnatório, no nosso plano reencarnatório. E agora começa a existência. Como agora, como bebês, qual é o sentido da nossa vida? E nós vamos crescendo. Qual é o sentido da vida daquele bebê? É se alimentar, é dormir. É o sentido da vida nesse instante dessa criança. E nós vamos crescendo, com 7 anos, nós vamos mudando o nosso sentido da vida. E nós buscamos agora, os brinquedos, é ter a presença dos pais, é o amor, é o carinho dos amigos. E nós vamos crescendo. Chegamos na idade de adolescentes. Qual é o sentido da vida? Nós começamos agora a imaginar o futuro, a pensar no futuro, a ir para a escola, a ter uma profissão, a ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E nós começamos a investir, a pensar nessas coisas. Como jovens, vamos para a universidade. Qual é o sentido da vida nossa nesse momento de jovens? É pensar de construir uma família. É pensar de ter uma esposa, um esposo, ter filhos, ter uma condição financeira adequada para nós podermos viver decentemente aqui na Terra. É o nosso sentido da vida de como jovens. E aí nós saímos da posição de jovem, casamos, construímos família. E qual o sentido da vida agora em casal? Cuidar dos filhos. Levar os filhos para a universidade, dar aos filhos aquilo que nós não tivemos de materialmente. E nós começamos a trabalhar, para darmos para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. É o sentido da vida quando os nossos filhos crescem, saem do nosso lar. Qual o sentido da nossa vida? Aí surge a grande questão. Muitos de nós ficamos sem sentido existencial para a vida. Na psicologia, tem uma enfermidade, um distúrbio, que se chama a crise do ninho vazio. Os pais, depois que os filhos saem de casa, perdem o sentido existencial da vida, porque a vida deles tinha somente o sentido cuidar dos filhos. Aqueles pais obsessores,
Aqueles pais que não saem de pé dos filhos, que até a cueca dá na mão, até a meia dá na mão, a comidinha na mão, e que domina a vida dos filhos, e de repente, esses filhos eles têm que sair de dentro de casa, sair desse processo obsessivo. E quando sai de casa, é uma dor que essa mãe sente, de agora não ter mais aquelas criaturas para poderem se envolver. Porque o sentido da vida daquele casal era aqueles filhos. Muitos superam e aí muda o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Agora nós vamos ter que aposentar. E para a gente aposentar, a gente tem que aposentar bem. Então nós temos que adquirir dinheiro para aposentar. Nós temos que ter uma casa boa. Nós temos que ter um carro bom. E ficamos o ano todo comprando um carro para aposentar. O carro vai ficando velho, a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. E nós compramos a casa e vamos mudando de casa para aposentar. E chegamos, aposentamos. Ficamos aposentados. Temos uma casa linda, temos um carro, temos dinheiro na conta, tudo certinho. E um vazio surge dentro de nós. Qual o sentido da vida? Porque materialmente eu tenho tudo, mas me falta algo. Materialmente eu estou bem sucedido, mas me falta algo. O que é que me falta? O que está faltando? Nós começamos a nos perguntar: qual o verdadeiro sentido da vida? A maioria de nós passamos pela Terra, meus irmãos. Não nós aqui, nós somos espíritos mais iluminados. O pessoal que está assistindo aqui na internet. O pessoal que está na internet. Somos espíritos mais iluminados. A maioria dos espíritos passa na Terra sem descobrir por que nasceram. Isso é realidade. A maioria de nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual e não descobrimos quem nós verdadeiramente somos. Qual o nosso objetivo existencial de reencarnar na Terra? Quando nós pegamos as obras de André Luiz, eu creio que os irmãos conhecem muito as obras de André Luiz, e ali nós vamos vendo os casos de criaturas que viveram aqui na Terra e foram para o outro lado, e do outro lado não sabem que estão desencarnadas. Elas só morreram e não desencarnaram. Mas como assim? Há uma diferença de morrer e desencarnar? Há. Morrer, nós perdemos o corpo físico, a indumentária física não tem mais vitalidade, morre. Desencarnar é desligar das atividades, das coisas daqui da Terra. Desencarnar é um processo diário, meus irmãos. Desencarnar é desapegar das coisas daqui e firmar o pensamento na vida futura e firmar o coração na vida futura. É o que Jesus falava. A missão de Jesus aqui na Terra, a principal missão de Jesus que veio aqui na Terra, foi nos relembrar que nós não somos daqui. Meu Deus, eu chego a arrepiar quando eu falo isso. Quando eu li, eu quase que chorava. A missão de Jesus foi nos relembrar quem verdadeiramente somos. Nós não somos o aglomerado de células. Nós não somos a indumentária fisiológica. Nós não somos o cérebro. Nós não somos o coração que pulsa. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos o que coordena as células, o cérebro, o coração. O que coordena a nossa existência aqui na Terra. Nós somos o espírito imortal, imperecível. Imperecível, que não morre. Quem morre é o corpo. Nós continuamos do outro lado vivendo. Mas, infelizmente, o pessoal lá fora, nós aqui não, bicho. O pessoal lá fora, a maioria de nós estamos apegados com aqui. E quanto mais nós apegamos com essas coisas daqui, nós vamos perdendo o sentido existencial da vida, nós vamos perdendo o sentido real. Por que nós estamos aqui? Mas eu não sou apegado não, porque eu sou pobre, eu não tenho nada, eu vou apegar com o quê? Apegamos sim
Porque muitas vezes a gente pensa que apegado é só o rico, é só o milionário. Não é isso. Não é isso. Um mendigo que está na rua com aquela capa que o protege do frio, ele está apegado. Aquela capa. É tudo que ele tem. Se apega àquilo. E nós apegamos também. Não só a coisas materiais, mas a pessoas. A filhos. Marido, o meu marido. Ele fala assim, falta encher a boca, né? Enchendo os dentes. A minha esposa. Como se fosse nosso. O meu filho. Assim que a gente fala. Nada é nosso, tudo se vai. Esse casamento tranquilo que a gente está vendo, de repente, ele vê uma mais linda e você fica. E aí? Como é que fica? Quantas pessoas que perdem o sentido da vida por isso? Porque a pessoa o deixou. Quem está perdendo é ele. É assim que a gente tem que pensar. Ou ela. Quem está assumindo compromisso com a consciência é quem sai. Quem fica, se absorve a experiência, se vive a experiência com dignidade, aprende, cresce espiritualmente. E encontra talvez outra pessoa. Mas por quê? É o apego àquela pessoa. É o apego que nós criamos. É a ligação muito forte que nós criamos às pessoas. A morte, por exemplo, chega a morte. E nós desequilibramos, até espíritas, nós aqui não, gente, pessoal lá fora, os espíritas aqui da internet. E desesperam. Porque a pessoa partiu para o outro lado. Uma amiga veio conversar comigo, o pai passou para o outro lado. E chorava, e ela estava triste mesmo, com aquele choro profundo. E quantos anos ele tinha? 90 anos. Eu digo, minha filha, minha irmã, 2 reencarnações que a pessoa viveu aqui e você quer que ele fique mais. Eu só pensei, viu, gente? Imagina isso, gente, porque nós estamos apegados à pessoa. A pessoa tem que ficar com a gente. Mesmo com câncer, mesmo doente. A pessoa fica. É o apego que nós temos. As pessoas, as coisas daqui da Terra. E quanto mais apegado nós somos, mais nós perdemos o sentido existencial da vida. Mais nós perdemos o sentido real da vida. E quando nós vamos lendo as obras de André Luiz, é fantástico, quando os espíritos vão trazendo as experiências daqueles que viveram aqui na Terra, e chegando do outro lado, levaram a bagagem do que viveram aqui da Terra. Tem um caso no livro, No Mundo Maior. São 3 capítulos para a gente poder meditar bastante. 16, o 15, 16 e 17. Quem quiser entender, estudar, aprofundar sobre isso, sobre apego, desapego, sobre o que o efeito do apego nos causa do outro lado, demência mental. Do outro lado, somos considerados como dementes mentais. Do outro lado. André Luiz estava ali, na beira de uma caverna, porque ele não podia adentrar essa caverna. Era muito profundo, espíritos de uma densidade do mal muito grande, ele não podia, não estava preparado. Quando ele estava na beira da caverna, apareceu um grupo de velhos com alguma substância nas mãos. E essa substância na mão, eles pegavam a substância e levavam ao peito. E quando eles levantavam as mãos e que a substância ia pelo vento, eles tentavam pegar a substância. E André Luiz observando aquilo, o que é isso? Que substância é aquela? Quem são essas pessoas? São aqueles que viveram na Terra para os bens materiais. São aqueles que cultuavam muitos bens materiais na Terra. Aquele grupo são um grupo de pessoas de agiotas. E dentro daquele grupo, o avô de André Luiz estava. André Luiz reconhece a voz do velho avô no meio daqueles homens. Porque na mente nossa, quando alguém desencarna, a gente acha que vai para o céu. Vai em paz. Dorme em paz, fulano. Fulano dormiu em paz, mas será que está em paz mesmo? Será que está no céu mesmo?
E esse avô do André Luiz tinha desencarnado há muito tempo e ali estava. E aí André Luiz pergunta, o que é aquela substância que está nas mãos desses espíritos? Ele diz, é o ouro, é o dinheiro, é as coisas que eles tinham na terra, que eles pensam que aquilo ali são as coisas. É o apego que eles tinham profundo pelas coisas materiais, perecíveis. E agora é uma ilusão que eles criaram na mente de ainda pensarem que está com aquilo nas mãos. Meus irmãos, como que é sério isso? E como que a doutrina espírita nos ajuda, meus irmãos, a nos desligarmos dessas coisas, das coisas materiais? Não é que a gente tem que sair pela rua aí e doando tudo, não é isso que a gente está falando. Tem um livro, Comando de Amor, um livro pequeno, quem gosta de leituras rápidas, é um livro pequeno que você lê ele em um dia. Mas se você quiser aprofundar nele, você demora uma reencarnação, de tanto conhecimento que tem no livro. E lá nesse livro, um espírito vai trazer uma mensagem que é de espíritos diversos, de Chico Xavier. E ele vai falar da questão do dinheiro. O dinheiro, ele fala, o dinheiro pode ser o dinheiro da caridade, dinheiro caridade. O dinheiro bem, o dinheiro progresso. E aí ele pode, e aí vai do outro lado. Mas também pode ser o dinheiro desequilíbrio, o dinheiro apego, o dinheiro sofrimento. O que o Espírito traz? O dinheiro, as coisas materiais que estão nas nossas mãos, são neutras. O valor que nós damos a ela é nosso, é íntimo. Os espíritos vão falar nos livros de André Luiz que tem quadros que o dono do quadro fica perseguindo o quadro por reencarnações. Então, quando você compra aquele quadro antigo e leva para sua casa, você está levando o dono antigo junto contigo, com o quadro. Pertences que a pessoa... Aquele relógio que nossa, isso aqui é do meu avô, que passou para a minha avó, que passou... E a gente guarda aquilo. A gente se apega naquilo. Nós colocamos a nossa energia, fica naquilo. E André Luiz vai vendo isso no mundo espiritual, chegando num local onde tinha um quadro, o espírito ligado ao quadro. Imagina uma coisa dessa, meus irmãos. Se nós estamos há centenas de anos ligados a um quadro, imagina as pessoas também apegamos. Por isso que a doutrina espírita, meus irmãos, é esse manancial de libertação que nos ajuda a como lidar com essas questões. A como lidar com aquilo que Deus colocou na nossa mão, que são os pertences, que é a coisa material. Tudo que Deus coloca na nossa mão, as oportunidades que aparecem na nossa mão para nós podermos adquirir, mas tem pessoas que adquirem mais fácil, porque as coisas materiais vêm mais fácil. É a prova para a pessoa. Mas eu queria ser tanto como Bill Gates. Você não sabe. Eu queria ser tanto como fulano de tal. Eu queria ser tanto aquele cantor que tem um iate, que tem isso e aquilo. Será que a gente queria ser mesmo? Será que nós precisamos mesmo? Será que a espiritualidade sabe que esse momento que nós estamos passando, a condição social que nós estamos passando, é a condição ideal para nós podermos desenvolver os valores espirituais? Eles sabem. E é por isso que tem pessoas que a gente vê que luta para conseguir as coisas, para ter a coisa, e vai e não consegue, e vai e não consegue. Eu tenho amigos assim. E persiste, e eu fico orando para não chegar lá, porque eu sei. Eu oro sozinho, viu, gente? Porque eu sei que vai ser a derrota da pessoa. E joga na Mega Sena, e joga na isso, joga naquilo, porque ela quer voltar para aquela posição de antes. É o rico do passado que vem agora,
nessa posição diferente, na posição agora da falta, às vezes, do dinheiro, para nós podermos aprender. Não soubemos valorizar, e agora vem com a escassez, com a dificuldade, a gente paga o mortgage, e já vem do outro lado o seguro de carro, e já vem do outro lado, e aí a gente fica igual num circo, se balanceando para poder pagar essas coisas. E isso é bom. A gente desencarna valorizando o que de material nós temos. É importante para nós isso. Qual o sentido da vida? Um homem chega para Jesus, um jovem, e pergunta para Jesus da felicidade. O que fazer para conquistar a felicidade eterna? Jesus diz para ele, para ver os mandamentos. Se ele conhecia, se ele seguia os mandamentos, ele disse, eu sigo todos os mandamentos. Desde a juventude, eu sigo tudo. Jesus olha para ele e diz, então tá ótimo. Já que você segue tudo, já que você está sabendo tudo, já consegue praticar esses mandamentos, falta só uma coisa. Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem ter comigo. O que o jovem fez? Se foi. Porque não estava em condições de desapegar. Ele ainda não havia entendido qual é o sentido existencial da vida. Para ele, o sentido existencial da vida era ter as coisas. E no livro de Amélia Rodrigues, que eu esqueci o nome agora, ela vai contar a história desse jovem, e ele desencarna logo depois, numa corrida de bigas. E quando ele estava no chão com o peito aberto, sangrando, Jesus aparece. Não teve comigo antes, mas agora terá. E Jesus o leva. O desapego. Tem pessoas que conseguem dar até a cueca, dar tudo, mas não conseguem perdoar ninguém. São ótimas, mas carrega aquele rancor fraterno. Aquela raiva fraterna, aquele ódio fraterno, carrega e não tem coragem de dispor disso. É as riquezas que nós carregamos dentro de nós, a riqueza do orgulho. Porque quando a gente fala de riqueza, a gente pensa de riqueza material, mas tem essas riquezas dentro de nós, as riquezas íntimas que carregamos, a riqueza do egoísmo, a riqueza do orgulho. Nós damos até $10.000 para alguém, mas eu não perdoo aquilo de jeito nenhum. E ficamos cultivando essa coisa dentro de nós. E essa falta do perdão nos desequilibra. E essa falta do perdão nos tira a paz íntima. E essa falta do perdão nos desconecta de nós mesmos, da espiritualidade superior. E nós vamos cada vez mais perdendo esse sentido real da vida. Aquele é o horário, não, irmão? Eu estou olhando aqui tem 3 horários diferentes. Aquele ali, né? Ok. Ótimo. Porque certa vez eu fui fazer a palestra em Long Branch, eu fiquei até 30 minutos depois da palestra e ninguém falou. Aí alguém que olhou para mim e fez assim, ó, e que eu parei. Então, por isso que eu estou olhando ali, viu? Mas qual o sentido da vida? Estamos aqui para adquirir coisas materiais? Claro que não. Estamos aqui para desenvolver em nós as virtudes que estão adormecidas. Estamos aqui para fazer aquele papel que Jesus tanto nos ensinou e que deixou nas Escrituras. O papel é nos olhar para dentro. Olhar para dentro. Tentar ver dentro de nós a riqueza que nós estamos buscando fora. Porque a riqueza que nós estamos buscando fora não nos preenche intimamente.
Onde que está o maior número de suicídio no mundo, gente? Nos países ricos. Nos países industrializados. O maior número de depressivos no mundo. Nos países industrializados. Nos países ricos. Por quê? Porque ter não nos preenche. Ser é que nos preenche, afirma Joana de Ângeles. Quanto mais nós temos, quanto mais temos, mais vazio ficamos. Ela vai dizer que como beber a água do mar. Quanto mais se bebe a água do mar, mais sede tem. E é assim. Nós falamos, a minha felicidade é até isso, a minha felicidade é até aquilo, nós vamos conseguindo as coisas. Ah, a minha felicidade. Eu vou estar bem mesmo quando eu comprar minha casa no Brasil, na beira da praia, em Porto Seguro, para me ler toda a obra espírita. Eu vou sentar de frente para o mar, na minha rede, e aí eu vou ler as obras espíritas. Não é assim que a gente fala? E aí a gente está indo para o Brasil com as obras espíritas e com a casa lá toda bonita, e de repente o avião faz aquela aterrissagem de emergência no mar, no Atlântico. E se foi os livros? Se foi a casa? Se foi a existência? E nós ficamos do outro lado arrependidos. Meu Deus, quanto conhecimento eu tinha dessa doutrina, da doutrina espírita, quanto conhecimento eu tinha. E eu não peguei esse conhecimento para usar para mim. Nós ficamos postergando, esperando um momento de sermos espíritos iluminados para poder encontrar com esse Consolador prometido. E o Consolador já está conosco. A doutrina espírita já está conosco há muito tempo. Nós queremos ser espíritos perfeitos de uma hora para outra. E não acontece, gente. O processo é lento. É devagar, mas nós temos que começar. Não podemos deixar para amanhã, tem que ser hoje. Eu não consigo ler nada. Eu começo a ler, os espíritos me põem para dormir. É assim que o pessoal fala comigo, alguns. Eu pego o livro, não sei o que é isso, Manuel. E que hora que você lê o livro? À noite, depois que eu assisto a novela das 7, das 8, das 9, das 10. E aí eu vou pegar e ler o livro. Como é que você vai ver o livro? A mente cansada. E você vai pegar um livro. O que é que o obsessor vai fazer? O que é que o que é que o cérebro vai fazer? Vai te colocar para dormir. Vai te colocar para dormir. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é a causa que leva a pessoa ao desgosto pela vida, os Espíritos respondem ociosidade, saciedade e falta de fé. Olha que interessante, gente. O que leva a pessoa a perder o sentido existencial da vida e procurar o suicídio, o autocídio? Tirar a existência, entre aspas, sabemos que nós, quando tiramos a existência, não acabamos com o problema, porque o suicida, ele busca acabar com a existência para fugir do problema, para acabar com o problema, mas ele não consegue o problema, amplia do outro lado. Fecha aspas. O suicídio não resolve o problema. E por que a gente busca? Ociosidade. Que ociosidade? Ah, mas eu trabalho todo dia, eu vou para o trabalho, eu acordo às 5 da manhã, que ocioso que eu sou. A ociosidade que os espíritos estão falando é ociosidade mental. Tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos ouvindo uma palestra no YouTube, já muda. Não, essa aqui não está boa, não, de passar para outra. Essa aqui não está boa, a gente fica, a gente não está outra. 5 minutos, a ociosidade mental. Parar para podermos pensar em nós. Você lê uma frase como esse livro que eu falei de comando mental, são frases pequenas. Você para, lê uma frase daquela desse livro e começa a avaliar a sua vida de acordo com a frase. O que essa frase quer falar comigo? O que os espíritos querem falar comigo agora? Mas a gente pega o livro, é para quê? A gente abre, vixe, essa aqui é para Soninha. Não, eu vi que essa aqui é para Soninha. Desapego, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é pro Pira, que é americano. Ele não vai entender nada que eu estou falando, eu vou falar.
Isso aqui é pro Pira, que é americano desapego. Isso não é para mim, não. E a gente vai passando. As mensagens são para nós. Mas a ociosidade mental não nos deixa, não nós aqui, o pessoal que está ouvindo aqui, viu? Não nos deixa meditar. Qual é o momento de nós lermos? Qual é o melhor momento para lermos, para ouvirmos coisas saudáveis? É pela manhã que a mente, o cérebro está descongestionado das coisas que a gente vê durante o dia, da televisão, do Facebook, tudo que a gente vê durante o dia. Pela manhã, se preparar para a vida, se preparar para a existência, uma leitura saudável. E aí, começar a analisar o que essa leitura quer falar comigo. O que essa leitura quer falar comigo? E nós vamos fazendo esse silêncio íntimo. E cada vez que nós vamos fazendo esse silêncio íntimo, o que acontece, meus irmãos? Nós vamos recebendo as respostas das grandes perguntas que nós fazemos. Por que estamos aqui na Terra? Por que eu tenho essa família tão complicada, esses espíritos que parece que Deus escolheu a dedo para colocar na minha vida? Por que desse patrão que parece a reencarnação de Satanás na minha vida? Por que daqueles amigos de casa espírita que parece que cai de paraquedas no centro? Sabe que estranhozinho? Por que Deus coloca essas criaturas na minha vida? O que essa pessoa quer falar comigo? São as questões que nós vamos fazendo, gente, pela manhã, uma leitura saudável. Buscar uma oração sincera, ir silenciando, e entender. E pouco a pouco nós vamos entendendo. Nós vamos entendendo por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para poder ficar brincando de conseguir coisas. Nós estamos aqui para podermos nos melhorar. A minha função aqui na Terra não é fazer ninguém evoluído. Missionário que vem fazer fulano evoluído, missionário que vem ajudar a esposa, de forma nenhuma. A sua missão, a minha missão aqui na Terra, a sua missão é de melhorar a si mesmo. Porque de que adianta a gente ganhar o mundo e perder a própria existência? Não adianta nada. Pouco a pouco essas respostas vão surgindo à medida que nós vamos silenciando o íntimo. Silenciando a mente. Como que é complicado isso, meus irmãos? Silenciar a mente. Silenciar o íntimo. Porque nós somos muito barulhentos, não somos? E a gente gosta de um barulhinho, não gosta? A gente está num carro, o carro sozinho é um momento para você refletir na vida, refletir nos conceitos que você está estudando no centro espírita, refletir na leitura que você fez. O que a gente faz? A gente pega aquele bate-estaca e coloca lá, a gente pega aqueles axé profundos lá do Brasil, e coloca, e vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, e a gente vai ouvindo aquilo sem nenhum conteúdo espiritual. E quando a gente olha o carro da pessoa, tá assim de obsessor, chega a estar pulando de obsessor dentro. Os obsessores agradecem quando a gente não acalma o pensamento. Quando a gente não acalma o íntimo, eles agradecem, porque nós ficamos fáceis. Ficamos presas fáceis na mão deles. Porque cada vez que a gente vai silenciando o íntimo, cada vez que vai silenciando o coração, silenciando a mente, nós vamos conectando com uma pessoa que está conosco por toda a existência, o nosso anjo guardião. Ele vai pouco a pouco nos inspirando qual é a nossa função aqui na Terra. Soninha, no plano espiritual, você estudou por 40 anos a mediunidade. E agora você vai voltar para poder exercer a mediunidade. Fulano, que eu esqueci o nome de todo mundo aqui. Por isso que eu estou falando só da Soninha, gente. Ainda bem. Pode continuar falando. Pode continuar falando dela. A Lucia. Exato. À medida que a gente vai silenciando, nós vamos transcendendo.
Transcender. Deixarmos de ser o corpo para sermos o espírito. Há uma frase linda de um psicólogo americano que ele fala que nós não estamos aqui, muitas pessoas estão aqui na Terra vivendo uma experiência no corpo físico. São espíritos pensando que estão vivendo no corpo físico, que são o corpo físico. Mas, na realidade, nós somos o quê? Espíritos. Espíritos vivendo a experiência no corpo físico. E não somos um corpo físico vivendo a experiência de espíritos. Porque, na maioria das vezes, a gente pensa assim, o meu espírito, a gente fala assim, né? O meu espírito está desequilibrado hoje. O meu espírito está malandro hoje. O meu espírito está assim, o meu espírito está desequilibrado. O meu espírito? Quem que você é? Quem nós somos? Nós somos o espírito. E temos esse corpo. Transcender. Encontrar com o verdadeiro sentido da nossa vida. Paulo de Tarso encontrou com esse verdadeiro sentido da vida. Transcendeu na estrada de Damasco. De Saulo, ele se torna Paulo. Sai da posição de perseguidor para ser o perseguido. Sai da posição de malfeitor para ser o perseguido. Transcendeu. Entregou a sua vida ao Cristo. Morreu ou desencarnou pelo Cristo. Em uma das suas frases, ele deixa bem claro: já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Transcendeu. Saiu da posição de homem fisiológico para ser homem espiritual. É Joana de Anjos que vai dizer que a maioria de nós vivemos do umbigo para baixo. Homens fisiológicos. Para comer, dormir e reproduzir. A maioria dos que vivem na Terra vive como animais. Somente sustentando o instinto básico. Ou os instintos básicos. Comer, dormir e reproduzir. O homem espiritual transcende os instintos básicos. E ele começa a viver de cima do umbigo para cima. É o homem sentimental, é o homem que pensa, é o homem que raciocina, é o homem que logica, é o homem que ora, é o homem que sintoniza com o mundo espiritual, é o homem que se entrega na terra àqueles que sofrem mais do que ele. É o homem que se preocupa com o que está sofrendo, porque o homem fisiológico não se preocupa com isso. O homem fisiológico só se preocupa em manter o instinto, manter as funções instintivas. E por essas funções instintivas ele faz tudo para manter, até mesmo tirar a existência de outra pessoa. Mas o homem espiritual, ele já está na posição diferente. E nós temos um exemplo clássico, Jesus coloca para a gente, de Maria de Magdala. Aquela mulher que de prostituta, ela tinha o seu palacete, ela tinha as suas sedas, ela tinha ouro, ela era a mulher mais procurada entre as prostitutas. Ela tinha escravos, ela tinha tudo, mas ela não tinha nada, porque ela carregava um vazio existencial dentro dela, que ela só tinha coisas. Como o velho Chico falava, coitadinho de fulano, só tem dinheiro. Porque a pessoa só tinha mesmo o material. É assim que vivia Maria de Magdala. Até que ela ficou sabendo que tinha um galileu, que tinha um homem que estava falando na Galileia, que estava falando em todos os cantos da Judéia. Um homem que estava falando da transcendência, um homem que estava falando de um amor que na terra não existia. Ela queria encontrar com esse homem, ela queria encontrar com esse Cristo. E quando ela encontra com Jesus, ela, então, se modifica.
Ela consegue beber a água que ela estava sedenta, o remédio que ela precisava para poder aplacar a dor, o vazio que ela encontrava dentro dela. Ela, então, deixa tudo. Ela fez ao contrário do jovem rico. Ela desapegou de tudo. Como Paulo de Tarso também, que desapegou de tudo. Da posição social, do dinheiro, de tudo. Maria, então, agora se vê agora como seguidora do Cristo. A mulher que onde Jesus estava, ela estava. Os apóstolos até se incomodavam por causa do passado de Maria. Jesus se vai. Mas no momento que Jesus, o momento primordial, meus irmãos, em que todo mundo estava triste, todo mundo estava preocupado, onde estava Jesus? Jesus morreu na cruz. Alguns discípulos até desanimados, como os discípulos de Emaú. E Jesus reaparece. E quem foi a portadora da mensagem da ressurreição? A velha Maria, a prostituta de Magdala. Foi a portadora da mensagem, a principal mensagem que Jesus deixou na terra, que o espírito não morre, é o corpo que morre, o espírito continua a viver. E quando ela aparece falando para os discípulos até que não acreditam. E Jesus utiliza ela para ser a portadora. A mulher, a ex-prostituta que se transcendeu. Saiu da posição de mulher fisiológica, de homem fisiológico, para atingir as alturas, para atingir o coração, o cérebro, o homem espiritual. Ela, então, começa a andar pelas ruas. E quando Jesus parte, ela se sente um certo desprezo pelos discípulos, pelo fato que ela era mulher e pelo fato que ela era prostituta, ex-prostituta. Ela se vê deslocada entre eles. Ela, então, um dia estava andando pelas ruas, ela vê um magote, um grupo de leprosos chegando, buscando. Aonde está o Cristo? Aonde está o Cristo? Viemos para sermos curados. Onde ele está? Ela disse muito tarde. Ele já se foi. Ela então olha para aqueles homens e começa a falar da beleza que era o Evangelho. Começa a falar da imagem do Cristo. Começa a falar das coisas que Jesus falava. Da transcendência, da espiritualidade. Ela percebeu que aqueles rostos tristes, que aqueles rostos que já não tinham mais sentido na vida, que estavam esperando a morte, começam a brilhar. À medida que ela falava, ela disse, não, eu vou ter que ir com eles. E ela se foi com esse grupo para o Vale dos Leprosos. E ela desencarna com a lepra. E nos momentos que ela estava deixando o corpo, Jesus aparece e diz para ela, Maria, já basta. Amastes muito. Vem ter comigo. A prostituta que transcendeu. A prostituta que saiu da posição fisiológica, de homem fisiológico, para ser o homem espiritual. É essa doutrina fabulosa, meus irmãos, que nos ajuda a isso. É essa doutrina que todos os dias nos elucida a buscarmos essa transcendência, a buscar o nosso sentido da vida amando, se doando para as pessoas. Se você não tem ninguém para doar, doe para um cão. Doe para o seu esposo difícil, a sua esposa complicada, o filho drogado, o filho ingrato, a posição social difícil, resignação. Essa forma que o Espiritismo nos ensina a transcender amando,
Cada vez que nós vamos amando, nós vamos esquecendo de nós mesmos. E cada vez que nós vamos esquecendo de nós, o que acontece? Nós transcendemos. Nós encontramos com a grande realidade que está dentro de nós. Nós encontramos com um tesouro incalculável que Jesus falava. É o tesouro que a traça não corrói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba, que é o desenvolvimento das virtudes. À medida que a gente vai amando, se doando, nós amamos o quê? Nós vamos desenvolvendo essas virtudes dentro de nós. E nós vamos ficando mais preenchidos. Nós não sabemos como explicar isso. Quanto mais você dá, mais você fica preenchido. Quanto mais você visita um asilo e olha para aquela pessoa sofrida, em dor, a sua dor pode ser maior que a dele, mas você sai dali preenchido. Algo te preenche. O que é isso, meus irmãos? É porque nós estamos contando o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Fazer a felicidade dos outros. Como que é complicado isso? Viver em função da felicidade do outro. Fazer o outro importante. Chico Xavier fazia isso. Todos que iam visitar o Chico se sentiam importantes. Por que eram importantes? Porque ele deixava as pessoas se sentirem importantes. É o homem de Uberaba que transcendeu. O médio de Uberaba que transcendeu e encontrou com o sentido existencial da vida, que é amar, se doar, se auto-amar, estar mais conosco, doar mais para nós mesmos, mais disciplina, mais renúncia, sacrifício, quanto o sacrifício exige para podermos transcender. Porque o ego diz, fica em casa. O self, o espírito diz, vá para os asilos, vá para os hospitais. O self diz, vá para o centro estudar. O ego diz, fica em casa, o vírus te mata. O espírito sempre está dizendo, a espiritualidade sempre está dizendo o que nós devemos fazer, onde que nós devemos agir. Mas o grande desafio é ouvir, é silenciar, para ouvir essas vozes que nos acompanham desde o instante que nós demos o primeiro grito na existência, que é o nosso anjo guardião. Que a paz do Cristo, que a paz dos bons espíritos que se encontram nesse ambiente, que nos envolvem muita paz, possa seguir conosco até os nossos lares, nos dando a certeza que tudo está certo. Tudo está certo, no momento certo, na hora certa, que precisamos para evoluir. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos, e os amigos da internet também. Que assim seja. Manuel, tem uma pessoa de casa perguntando de novo o nome do livro que você citou, do Chico Xavier, de Pequenas Mensagens. Comando de Amor. Comando de Amor. Sim. Ok. Obrigado, Manuel. Tudo bem, pessoal? Quer que o Manuel volte aqui mais 20 minutos ou não? Está à disposição, Manuel? Para voltar aqui mais 20 minutos ainda? Claro. É muito bom ter o Manuel com a gente. Eu sempre falo, viu, Manuel? Você tem razão. A Soninha é um exemplo de pessoa, viu? Né, Soninha? A Soninha é um exemplo de pessoa. Ainda bem que só lembrou o nome dela, deixou quieto hoje. A Alice já estava até assim, já vai sobrar para mim também. Mas, brincadeira à parte, muito obrigado, Manuel. Obrigado pelo pessoal lá de casa que nos acompanha. Obrigado vocês por lotarem esse salão aqui hoje. Todas as cadeiras tomadas, isso é muito bonito. Obrigado por vir aqui compartilhar com a gente. Na semana que vem, nós vamos ter a começo da Semana Espírita, que é realizada pelo Tree State Federation, né, Lucy? Nós vamos ter o companheiro Adriano Balbo,
aqui com a gente no próximo domingo também. E quando que é o próximo Marmita de Luz, Simone? Primeiro domingo de novembro, dia... Não, 9 não é, né? Dia 6 de novembro. Vai ser no primeiro domingo de novembro, já está decidido. Não importa o dia. O dia que cair, caiu. É meu trabalho, Simone. Então tá bom, gente. Algum recadinho que eu esqueci aí? Hoje tem almoço, tá bom? De luz, sempre, né? Ó, o Valtinho tá de volta. Tem o feijão lá, Valtinho? Ó, o feijão do Walter. Ninguém perde esse feijão aí. O arroz do... Não é do... Então tá bom. Olha aqui, gente. Vem pra cá. Confraternização é boa aqui no nosso centro. Tá todo mundo de máscara aqui. Pode vir que é seguro. Aqui até os vírus são de luz. Oi, Alice. Soninha, o que tem eu? Você não tem recado? Eu tenho recado? É. Nós estamos precisando de doador lá para a cozinha. Né? Olha, por que tem que ser a Soninha? Já olha É o exemplo, você é o exemplo. Eu queria falar. Então, nós estamos precisando de doadores para o trabalho. Lembrar todo mundo que no sábado nós temos o estudo com a Terezinha, que começa às 10, né, Terezinha? Às 10. Depois nós temos a meditação, todos muito bem. Você não quer vir falar aqui no microfone, Alice? Eu tenho uma voz muito alta. Tá bom, então a casa oferece vários estudos online e presenciais com a Terezinha. Nós temos estudo com o Nu no domingo, né? A meditação no sábado. Temos o livro... Qual o livro, Simone? Da quinta-feira? Paulo Estevão. Todos estão convidados na quinta-feira. Temos evangelização infantil presencial aqui. É só luz aqui. Estudo com a Lucinha em espanhol. Então, nós temos bastante atividades, as palestras. É muita coisa que acontece aqui. Vem para cá. Venha compartilhar com a gente esses momentos de luz, de paz. E eu vou... Como, Frank? Evangelização infantil, claro. Nós temos os grandinhos e os pequenininhos. São todos bem-vindos. Eu queria mais uma vez agradecer ao nosso querido Manuel com essa palestra maravilhosa, nos chamando a atenção da importância do sentido da vida para que nós descobramos aqui. Não temos que esperar chegar esses exemplos que o Manuel nos deu, que não esperamos chegar a esses exemplos a bater a nossa porta, e nós passamos por isso, tudo. E aqui vem diversos espíritos, com muitos livros, não só André Luiz, como Manuel citou, tem outros autores que nos chamam a atenção para a importância do cuidado com a nossa alma, com a nossa família, né, com esse egoísmo que nos toma conta da alma, essa arrogância de queremos consertar a vida do outro para sermos felizes. Nós pensamos que se todo mundo que tiver à nossa volta sorrir, nós também vamos sorrir. Não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Nós temos que ajudar, sim, dar a mão, abraçar, chorar junto. Mas nós temos que cuidar de nós, do nosso interior. Não adianta querer resolver quem está do lado e nós ficamos a mesma coisa. Então, a doutrina espírita nos traz essas informações, e olha que é bastante informação, hein, Manuel? É muita informação, muitos estudos que nós possamos fazer junto. O livro Paulo Estevão, a história maravilhosa que nós estamos estudando na quinta-feira, é um exemplo de como que é a vida, como ela funciona dos dois lados da vida, né? Essa história maravilhosa de Estevão e de Saulo e Paulo de Tarso. A história que Manuel citou de André Luiz, que vai numa gruta e encontra com seu avô. Antes ele falou, eu já sabia, pelo estudo, que nós já sabemos, quando ele encontra com o avô, que estava agarrado com lama no peito, pensando que era dinheiro, ouro, barras de ouro. E André Luiz, com todo o amor, fala com o avô, com o consentimento do mentor, e conseguem resgatá-lo ali, naquele momento. E ele já estava ali por décadas, agarrado a lodo, lama, pensando que era dinheiro. Que nós não
nós podemos evitar ainda com o estudo, deixar de cair nessas armadilhas, que nós vamos cair também. Nós não somos nenhum seres especiais, não somos melhor que ninguém. Nós possamos sim cair nessas armadilhas. É prestar atenção agora, com o estudo, a casa oferece de graça. Nós podemos ficar aqui de graça. Claro, quem quiser doar, pode doar, né, Luci? Então, nós estamos aqui de portas abertas, querendo ajudar, mas depende de vocês quererem ser ajudados, abrir o coração e compartilhar conosco. Eu sempre brinco. Venha para o passe para o lado de cá, né? Passar para o lado nosso aqui de estudar com a gente, vir estudar com a Terezinha, estudar com a Luci, estudar conosco na quinta-feira, participar da palestra, entendeu? Entrar na comunidade. Esse é o convite do Espiritismo para nós. Eu acho que já falei demais, está todo mundo com fome. Vamos passar para a nossa segunda parte, que é os passes e o almoço. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre. Vou pedir para a Luci, que está aqui pertinho, vir fazer a nossa oração hoje. Luci, não, vou trocar para a Terezinha hoje. Já pedi 2 semanas para a Luci. Terezinha, por favor. Obrigado a todos, que Jesus os abençoe. E obrigado, pessoal, que está lá em casa. Vamos, então, continuar nesse ambiente tão bom, tão preparado, tão iluminado. E vamos agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse banquete espiritual, por mais esse alimento que fortalece as nossas almas, que é o Evangelho do nosso Mestre, explicado minuciosamente à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui hoje. Todos nós, encarnados e desencarnados, todos nós presenciais e online. Permita, Senhor, as bênçãos dessa manhã nos acompanhem durante toda a semana e que estejam sempre conosco, que voltem à nossa mente os exemplos, os conceitos durante o nosso dia a dia da semana, para que possamos realmente assimilar em nós esses conceitos de vida e de luz. Continua conosco, Senhor. Mais uma vez pedimos que abençoe a toda essa região, a todo o nosso planeta, que todo o planeta Terra possa ser envolvido pelas vibrações que chovem nesse momento do plano espiritual superior. Graças a Deus. Louvado seja Deus.